Começa agora mais um É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. No episódio de hoje, o assunto é um dos maiores desafios da saúde pública, o controle das doenças cardiovasculares. A auditoria do TCE avaliou as ações de prevenção e tratamento da hipertensão, infarto e acidente vascular cerebral entre 2022 e 2024. Quer saber mais sobre essa fiscalização? Fica com a gente! Em auditoria sobre saúde cardiovascular, o Tribunal de Contas identificou falhas, como falta de planejamento nas capacitações, ausência de medicamentos essenciais em rede, transparência frágil e tempos de espera para cirurgias cardíacas que, em 35% dos casos, superam 180 dias. Essas demoras colocam em risco a vida de pacientes, aumentam a ocorrência de doenças e a mortalidade, além de ampliar a judicialização do sistema de saúde. Para explicar melhor sobre esse trabalho, eu estou com a auditora Maitê Aguiar. Bem-vinda, Maitê. Obrigada, Mariana. Maitê, o que motivou o Tribunal de Contas a realizar essa fiscalização? Só para você ter ideia, no Brasil hoje, cerca de 60% das mortes são causadas por doenças crônicas não transmissíveis. O que são as doenças crônicas não transmissíveis? É importante a gente esclarecer. São aquelas doenças que não passam de uma pessoa para outra e elas podem ser classificadas em 4 grandes grupos: câncer, diabetes, doenças pulmonares e doenças do aparelho circulatório e cardiovasculares. O Tribunal de Contas, há 5 anos, já vem fazendo um trabalho nesses 4 grupos de doenças. Então, desta vez, nosso foco foi nas doenças cardiovasculares. E qual que foi o objetivo dessa auditoria? O objetivo dessa auditoria foi avaliar aspectos de governança da rede, por exemplo, o fluxo de um paciente que tem um AVC lá no interior, aonde ele é atendido, para onde ele é encaminhado. É o SAMU que faz o primeiro atendimento? Para qual hospital esse paciente está sendo referenciado? Há um hospital de referência naquela região? Então, aspectos de governança, aspectos de capacitação, porque as doenças cardiovasculares do aparelho circulatório necessitam de uma capacitação contínua das equipes, né? Em especial as que fazem ali o primeiro atendimento. O terceiro ponto avaliado foram as consultas eletivas, porque um paciente, por exemplo, que tem um AVC, embora ele já tenha tido alta, já tenha tido a sua cirurgia finalizada, ele é um paciente que vai precisar de um acompanhamento com um neurologista, por exemplo. Vai precisar retornar e ter esse acompanhamento. Qual é o prazo para essa consulta, né? Em que momento que ela está acontecendo? Cirurgias eletivas, esse prazo que você falou no início, né, de 180 dias, ele está sendo cumprido, não está sendo cumprido? E, por fim, medicamentos, especialmente os medicamentos voltados para a hipertensão. Então, nós verificamos se esses medicamentos eles estão, de fato, sendo disponibilizados na rede e de forma transparente, como deveria ser. Entendi. O que o tribunal encontrou a partir desse objetivo, Maitê? Foram encontrados 12 achados de auditoria. O que são achados de auditoria? É importante a gente esclarecer. São pontos que nós verificamos durante a fiscalização que precisam de algum tipo de intervenção do gestor para que haja a melhoria, né? Então, posso citar alguns dos achados aqui, por exemplo. O primeiro, que nós acabamos de falar, cirurgias sendo realizadas num prazo muito extenso, para além de 180 dias. O paciente pode ser duramente impactado, né? Sem dúvida. A ausência, por exemplo, de um hospital referenciado, ali de um fluxo estabelecido para o encaminhamento daquele paciente, a ausência de estratificação de risco, porque é preciso avaliar um paciente, conforme os protocolos do Ministério da Saúde, se ele tem hipertensão, que nível de hipertensão que ele tem. Então, isso está sendo avaliado, esse paciente está sendo acompanhado, a ausência de medicamentos que deveriam estar disponibilizados na rede, dentre outras, que são 12, né, achados que nós encontramos ali durante a fiscalização. Aí vocês encontraram esses achados, o processo seguiu, foi para o plenário. O que o tribunal decidiu a partir dessas falhas encontradas?
houve uma decisão, nós já temos um acórdão, esse acórdão já foi publicado. Inclusive, nós solicitamos, a área técnica solicitou que esse relatório ele fosse encaminhado também ao COSEMES, né, aos secretários dos municípios, dos 78 municípios, fosse encaminhado também à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, e bem como aos controles internos também em todo o Estado. É importante a gente destacar que por que é importante essa intervenção do gestor nesses 12 achados, nesses E cada um deles gerou uma determinação, uma recomendação, uma ação do gestor para a melhoria desses apontamentos, é isso? Isso, exatamente. Porque são questões que, caso não sejam superadas, elas podem ter uma piora no prognóstico do paciente, um aumento do custo desse paciente na rede, porque um paciente, por exemplo, que vai à unidade, não encontra o medicamento para hipertensão ou não está sendo acompanhado, é um paciente que muito provavelmente ele vai retornar num momento em urgência, o que é muito ruim, tanto para a sua saúde, quanto se nós formos pensar em custos, pensar no impacto desse paciente no sistema de saúde como um todo. Maite, e o Tribunal de Contas agora vai monitorar para ver se essas melhorias estão sendo implementadas? Sem dúvida. Então, a partir desse momento, nós temos um acórdão, esse acórdão já foi publicado e encaminhado, como nós explicamos, e os gestores eles têm um prazo de 180 dias para implementar aquelas recomendações. Após esse prazo, esse processo ele retorna para a área técnica, para o nosso núcleo de saúde, e nós aí sim vamos visitar os municípios novamente, visitar o estado e verificar se aquelas recomendações elas foram de fato implementadas pelos gestores. Tá certo, Maite. Obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Controlar as doenças cardiovasculares significa proteger vidas e assegurar o acesso a serviços de saúde eficientes para toda a população. E agora eu convido a Clarice Scardua para o Minuto TCE. Obrigada, Clarissa. Um outro relevante trabalho do Tribunal de Contas tem sido na luta pela equidade racial. Uma comissão interna do tribunal trabalha há quase um ano desenvolvendo ações e conscientizando os servidores. Confira na reportagem. Você sabe o que significa equidade? Seria a mesma coisa que igualdade? Bom, te adianto que não. Muita gente não sabe, mas a diferença entre essas duas palavras e a forma de colocá-las em prática na sociedade pode influenciar diretamente no acesso de minorias a direitos básicos e a presença em espaços profissionais e sociais. E quando falamos de equidade racial, saber dessa diferença é ainda mais importante. E o tema entrou em pauta aqui no Tribunal de Contas em um encontro com especialistas renomados aqui no estado. Nossa expectativa é que um dos legados que nós possamos ter deixado é essa reflexão de que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, né, estabeleça ainda mais uma interlocução com as instituições do Estado e dos municípios, no sentido de arguir, né, qual o lugar que o combate ao racismo, qual o lugar que a equidade racial ocupa hoje no orçamento público.
com que a população negra que viveu este passado e acaba estando neste contexto se reconheça como tal e reafirme a sua condição racial, para justamente ter políticas públicas direcionadas a elas cada vez mais, porque é o que falta para a gente nesse país ainda. Que as discussões e os incômodos trazidos pelos especialistas aqui ajudem a refletir sobre o que temos feito para combater o racismo e que, de fato, sejam colocadas em prática as mudanças que são necessárias, não só dentro das instituições públicas, mas em toda a sociedade. Um trabalho importante e necessário que mostra o compromisso do Tribunal de Contas em promover a equidade e o respeito à diversidade também dentro da instituição. Obrigada, Kaique. E obrigada também a você que ficou com a gente durante este programa. Te convido a assistir este e outros episódios no canal do Tribunal de Contas no YouTube. Siga por dentro de tudo o que acontece no Tribunal pelas nossas redes sociais no @TCE Espírito Santo. Até a próxima! A coleta e o transporte de lixo com eficiência precisam contar com uma frota de qualidade, cobertura total dos bairros e a destinação adequada dos resíduos. Para isso, é preciso investimento nesse tipo de serviço. E o município de João Neiva agora tem mais dinheiro para deixar a cidade limpa. E o Tribunal de Contas tem a ver com isso. A Prefeitura de João Neiva não tinha certeza se poderia usar o dinheiro dos royalties de petróleo que já tinha em caixa com a coleta de lixo. E com o orçamento apertado, sobrava menos dinheiro para esse serviço. A lei só permite o uso de royalties para investimentos em infraestrutura municipal. Para entender melhor a regra, o município apresentou um processo de consulta ao TCE. A dúvida era: coleta e transporte de lixo podem ser contemplados? O Tribunal de Contas ele entendeu que a nossa consulta procedia e deu um parecer favorável à utilização dos recursos. Nos contratos anteriores nós sempre usávamos o recurso próprio e a gente tinha essa dificuldade porque os recursos que a gente usava para pagar a coleta, ela não era o suficiente, então o município tinha que estar sempre contribuindo a mais. Quando nós decidimos que, a partir da decisão do Tribunal de Contas que a gente poderia, nós tivemos um certo um alívio no nosso recurso, porque a gente passou a usar um recurso do governo federal, que são os recursos dos royalties, e acabou tendo a condições agora de aumentar o nosso contrato. Com essa ajuda dos royalties do petróleo, ficou mais fácil, porque gerou um desafogo financeiro para o município, que pode usar esses recursos próprios para aplicação em outras coisas, em outros investimentos. A coleta de lixo, ela está tendo mais eficácia, mais organização, de forma ordeira, o trabalho muito bem feito. É uma cadeia, né? Onde você vê limpeza, você vê tudo de bom. Onde você vê sujeira, vai atrair outras coisas ruins. Então é necessário que a Prefeitura invista. Decisões técnicas e resultados práticos. O Tribunal de Contas garante que os recursos públicos sejam usados da forma correta, trazendo impactos diretos na vida do cidadão. Esse é o TCE presente no seu dia a dia, trabalhando para melhorar a vida das pessoas.